Meus irmãos, esse é um tema bastante importante da palavra de Deus, é um tema ligado ao evangelismo também, um tema que nós podemos usar para evangelizar. Esse é um tema conhecido de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do ser humano algumas coisas, né? Deus colocou no coração do ser humano a sua lei, aquilo que é regra geral de lei, né? Como nós podemos ver lá os 10 mandamentos, isso Deus colocou no coração de todo ser humano. Deus também colocou no coração de todo ser humano que ele há de julgar o mundo, né? Que há um tribunal, que há um dia em que ele vai julgar toda a humanidade. Então, quando nós vamos evangelizar, nós podemos já partir do pressuposto de que as pessoas já conhecem acerca do julgamento. Elas não vão saber os detalhes, né? Que Jesus Cristo vai julgar o mundo, que os anjos também serão julgados. Esses detalhes nós conhecemos pela palavra, mas que há um Deus que há de julgar o mundo, todas as pessoas sabem. Então a confissão de fé, ela começa tratando desse tema, dizendo o seguinte: Deus já determinou um dia em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Então aqui nós temos vários pontos. Então há um dia determinado, já tem um dia determinado. Deus já tem lá no seu calendário este dia determinado. É um dia que nós não conhecemos, mas é um dia já determinado por Deus, em que Ele há de julgar segundo a sua justiça. Então veja bem, não é segundo aquilo que eu acho que é justo, não é segundo a justiça desse mundo, é segundo a justiça de Deus, né? Segundo as regras, segundo as leis de Deus. Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Jesus será o grande juiz naquele dia. E a Cristo foram entregues, então, todo o poder para estabelecer juízo e justiça no mundo. Vamos ver Atos capítulo 17, versículo 31. Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim: porque Deus estabeleceu um dia, né? Ele decretou um dia, em que há de julgar o mundo com justiça. Então, nesse mundo, meus irmãos, nós vemos que a justiça, ela não é exatamente justa. Os juízes, eles julgam com base em muitos pressupostos pessoais, mas naquele dia, Deus vai julgar o mundo com justiça. O texto de Atos continua: por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, fica claro aqui que o juiz será Jesus, porque foi ele que ressuscitou dentre os mortos. João capítulo 5, meus irmãos. João capítulo 5. Versículo 22. Se alguém achar antes, pode ler com bastante força. E também o versículo 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então a Bíblia deixa bem claro que naquele dia, já determinado por Deus, Jesus será estabelecido um tribunal e o juiz desse tribunal será Jesus Cristo. E é um tribunal tanto para determinar salvação eterna quanto condenação eterna. Acho que está falhando aqui, peraí. Dá para passar aí para mim, Renato, fazendo um favor aqui? Do nada falhou aqui, não sei se eu... Acho que a pilha aqui deu church. Eu tinha testado ela antes. Bom, vamos lá. Nesse dia de julgamento, quem serão julgados? Anjos
e homens. Os anjos que serão julgados não são os santos anjos, mas os anjos caídos, porque a Bíblia diz que uma parte do céu, uma terça parte do céu, ou seja, uma grande parte dos anjos, caiu junto com Satanás. Então, Satanás e os seus anjos serão julgados nesse dia. Não somente eles, mas também toda a humanidade. Então, nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem, né, a devida recompensa ou punição, né, que seria ali o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, meus irmãos, certamente nós estaremos lá, né? Porque os anjos maus, os anjos caídos estarão lá, anjos caídos mais conhecidos por demônios, mas nós também estaremos lá nesse dia. Vamos ver Judas, lá perto de Apocalipse, a epístola de Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, meus irmãos. Esse Judas é o irmão de Jesus. Judas, versículo de número 6. Judas só tem um capítulo. Versículo de número 6. Então, os anjos que caíram, esses anjos, segundo aqui, né, o texto, eles já estão algemados e eles já sabem que eles passarão ali pelo tribunal de Cristo. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, esses anjos, né, eles estão aguardando o dia do julgamento. 2 Coríntios, capítulo 5. Mas vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3. Ora, não sabeis que os santos, ou seja, os santos aqui são todos aqueles que serão salvos. Santos aqui não é uma referência aos santos da Igreja Católica, mas a todos aqueles que serão salvos, né? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, né? Então ele diz aqui, não sabeis que hão de julgar os anjos? Quando Paulo fala aqui que nós vamos julgar os anjos, são os anjos que pecaram, os anjos caídos, os anjos que estão aguardando o juízo. Agora, como nós vamos participar desse julgamento, meus irmãos? Eu não sei, né? Mas o certo é que nós seremos ali um tipo de júri e Cristo será o juiz que dará a palavra final. Mas nós vamos participar do julgamento dos capetas, né? Dos demônios que nos tentam. Nós seremos ali, faremos parte do julgamento deles. E a gente não vai dar mole, né, para eles.
2 Coríntios capítulo 5. Mas não somente eles, os anjos, mas que caíram, mas todos nós compareceremos perante esse tribunal. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eclesiastes capítulo de número 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Capítulo de número 12, verso de número 14. Quem achar pode ler bem alto. Tem muita coisa escondida, né? Acharam o dinheiro na cueca da turma, escondido na meia, mas tem mais coisa escondida aí por aí. E Deus vai trazer tudo que está escondido às claras, tudo será julgado, né? Vamos ver também Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. Versos 36 e 37. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola significa toda palavra ruim, toda palavra que não tem um bom propósito, essa é uma palavra frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meus irmãos, há um dia de juízo, né? Há um tribunal, como eu disse, todos os homens, eles têm noção de que haverá um tribunal, não têm noção dos detalhes, mas a Bíblia nos chama constantemente a refletirmos acerca desse tribunal, desse julgamento. Por quê? Para que tenhamos temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, revela prudência. Quando nós pensamos, né, acerca desse tribunal, eu não sei o que você sente, mas eu sinto um certo temor no meu coração. Vou comparecer perante o tribunal de Cristo para responder por tudo que eu fiz, por todos os meus pensamentos, palavras e obras. Então, nós precisamos ter temor de Deus em nossos corações, porque esse dia ele vai chegar. Passa para mim, Renato, fazendo um favor. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. Então, qual é o propósito de Deus nesse dia? Manifestar a sua glória e manifestar a sua justiça. Mas Deus vai manifestar a sua glória na misericórdia da salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Então Deus vai mostrar a sua glória de duas maneiras. Vai mostrar a sua glória na salvação e vai mostrar a sua glória na condenação. Então a Bíblia diz que todos aqueles que serão salvos pela graça. Pela graça. Mas não significa que aqueles que serão salvos, Deus vai conceder assim graça barata, né? Não é isso. Todos aqueles que serão salvos, Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Você já parou para pensar por que Jesus teve que vir a esse mundo, se tornar homem, viver como um de nós, ir até a cruz e morrer? Ali ele viveu, nasceu como de nós, viveu em plena obediência. E quando ele foi até a cruz,
Ele foi até a cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar o preço da nossa salvação. Então, aquilo que é graça para nós, perdão, coloquei a mão no microfone aqui, fez uma microfonia. Aquilo que é graça para nós custou muito caro para o Senhor Jesus. Então, Deus vai demonstrar a sua glória na misericórdia da nossa salvação, né? Na vida daqueles que forem salvos. O profeta Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, assim, ele recebeu o castigo da nossa salvação. E nós, meus irmãos, não entendemos tudo que aconteceu ali na cruz. Porque tudo que acontece com Deus, e Jesus era Deus, tem peso de eternidade. E a Bíblia diz que ali na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai. Né? Ele mesmo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Né? E o que é o abandono? O abandono é ser lançado nas trevas. E a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. Para ele realmente nos salvar, ele tinha que sofrer todo o nosso castigo, inclusive sendo entregue nas mãos do inimigo e sendo entregue ali a todos os tormentos eternos. E Cristo passou por isso. Tanto que antes da cruz, ele disse o quê? Se possível, passa de mim este cálice. Que cálice que era ali? Não era morte, meus irmãos. Não era morte. Jesus não tinha medo de morrer. O cálice ali era o cálice que ele sorveria por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Então, naquele dia, no dia do juízo, vai ficar claro por que nós fomos salvos. E o preço que Cristo pagou pela nossa salvação. No dia do julgamento, isso vai ficar claro para todos nós. Já aqueles que serão condenados por causa dos seus próprios pecados. E eles saberão por que estão sendo condenados. Mas, em última palavra, eles serão condenados porque não têm Jesus como Senhor e Salvador. Porque os que serão salvos, se não tivessem Jesus como Senhor e Salvador, também não seriam salvos. Então vamos lá. Vamos ver aqui Romanos, capítulo de número 9. Romanos capítulo 9. A partir do verso de número 21, Romanos capítulo 9, a partir do versículo de número 21, diz assim: ou não tem o oleiro aqui é Deus, né? Aquele que faz o vaso. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, né? Então, o oleiro naquela época, ele pegava a massa e da mesma massa ele fazia um vaso para desonra. O que era vaso para desonra? É o vaso onde as pessoas defecavam. Esse era o vaso para desonra. Naquela época não tinha esgoto. E o vaso para honra é o vaso onde as pessoas guardavam ali alimentos, né, ou seus tesouros. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, Deus, no dia do juízo, ele vai apresentar para a sua glória vasos de honra e vasos para desonra, né? Vasos de honra para a salvação, vasos de desonra para a condenação. A
Passa aí, Renato, toda vez. É o João que está aí, né, João? O Renato também está aí, né? Os justos irão entrar para a vida eterna, receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Então, os justos não são pessoas justas por si mesmas, mas Paulo deixa claro em Romanos, né? São os justificados. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo de número 21, mas quero que você leia ali antes o slide, antes de ler o texto bíblico. Então, os justos, né, os justificados, os salvos vão para onde? No dia daquele tribunal, vai ser determinado que eles irão para a vida eterna. Vida eterna. Receberão a alegria, né? E estarão para sempre na presença do Senhor. Os vasos de honra. Mateus capítulo 25, verso 21 diz assim: Disse o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, né? Entra na alegria do teu Senhor. Então Deus, meus irmãos, hoje, no tempo de hoje, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos dá a oportunidade de servirmos a Ele. Todos aqueles que fizerem isso com verdadeira fé em Cristo, no último dia vão receber o galardão. Jesus vai dizer, olha, entra no gozo, né? Entra na alegria do Senhor. Mateus capítulo 25, versos 31 a 40. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, os santos anjos, é claro. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fostes visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então haverá um grande julgamento. O Senhor vai separar ali os crentes dos descrentes e aqueles que são crentes de verdade. Ele vai dizer: olha, venham para o reino está preparado para vocês. Verso 34. Antes da fundação do mundo. É claro, meus irmãos, que os santos, ou os justos, além de crerem em Cristo, eles também praticam as boas obras da fé. Ok? Mas e os ímpios? Passa aí, Renatinho ou João. Os ímpios, que não conhecem a Deus, conhecem de saber, mas não conhecem de experienciar. Os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia ela não ensina o universalismo, né? O que é o universalismo?
No final, Deus é amor e todo mundo vai ser salvo. Então, isso não está na Bíblia. A pessoa que lê a Bíblia sabe disso. Que Deus vai salvar os crentes e vai punir eternamente os descrentes. Os verdadeiros crentes, né? Não aqueles que são crentes nominais, mas aqueles que vivem verdadeiramente a fé serão salvos. Mateus capítulo 25, versículo de número 30. Quem achar pode ler bem alto. Então Deus, Ele é amor, Ele nos dá nos oferece hoje a sua salvação, mas aqueles que não crerem, não se arrependerem dos seus pecados e não se posicionarem por uma nova vida, serão lançados fora, num lugar de trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia, às vezes, se refere ao lugar de condenação como um lugar de fogo, e às vezes ela se refere ao lugar de condenação como um lugar de trevas. Parece um pouco contraditório, né? Porque fogo ele traz luz, né? Claridade. Mas as trevas, o fogo ele é símbolo do quê? De dor nesse caso. Porque ser lançado no fogo, né, vai trazer muita dor. E trevas é símbolo de abandono. É por isso que quando Jesus Cristo estava na cruz, houve trevas, porque ele foi abandonado pelo Pai. E aqueles que serão lançados nas trevas, eles serão eternamente abandonados por Deus ali no seu sofrimento. É um lugar de terror. Trevas também denota isso, né? Terror. Mateus capítulo 25, versos 41 em diante. Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem é esse rei, meus irmãos? É Jesus. E Jesus vai dizer para uma grande parte do mundo, né? Malditos sejam lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos assim, com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te ajudamos, não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, meus irmãos, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versos 7 e 8. Quem achar pode ler. 2 Tessalonicenses 1, versos 7 e 8. Lê o verso 9 também. Então ele deixa claro aqui que quando Jesus voltar, será um alívio para os crentes, né? Será um alívio. Será um alívio, mas para os incrédulos será um terror, porque Jesus virá com chama de fogo, né? Diz aqui, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, meus irmãos, vão dizer o seguinte: a igreja, ela quando prega isso, ela está
querendo deixar as pessoas assustadas, né? Nada disso, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos promete o quê? A graça. Deus, Ele nos promete a justificação. Ele nos promete o perdão dos pecados e a salvação. É isso que Deus está fazendo. Só que a questão é, as pessoas querem Deus. Porque Jesus veio a esse mundo e não quiseram Ele, mandaram Ele para uma cruz. Ele pregou o evangelho para muitas pessoas, mas não creram nele. A questão é, queremos Deus? Queremos deixar os nossos pecados? Deus está oferecendo a sua graça, mas nós queremos deixar os nossos pecados? Aqui, essa mensagem, a mensagem do juízo, é tanto uma mensagem de graça, porque Deus oferece a sua graça, quanto uma mensagem de alerta para nós, mas também uma mensagem de condenação. Mas a condenação é para os que não crerem, para os que não obedecerem ao Evangelho. Ok, meus irmãos, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Até aqui? Não? Tudo certo? Rose, eu não ouvi bem. Se puder falar mais alto. Tudo está relacionado à graça. A misericórdia, a bondade, a paz, tudo que nós temos é graça de Deus. Nossa vida, nossa saúde, até o ímpio que usa o seu corpo para o pecado, ele está usando a graça para o pecado, porque o corpo dele é graça. É favor de Deus. E é por isso que ele vai ser condenado, porque ele não quer se arrepender dos seus pecados. Oi? Sim, com certeza. Próximo slide. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Então, vamos parar por aqui, né? Nesse ponto aí para a gente estudar por partes. Então, meus irmãos, Deus quer que estejamos convencidos de que haverá um dia de juízo. Amém? Você está convencido desse dia? Eu espero que sim, né? Então, quando nós estamos convencidos de que haverá um julgamento, nós fazemos o quê? Nos afastamos do pecado. Nos afastamos do pecado. E somos encorajados a uma vida de santidade, porque nós sabemos que haverá esse dia de juízo. E esse dia de juízo também é um dia de consolação para os justos. Por quê? Porque o ímpio não quer o juízo e justiça. Você acha que o ímpio quer juízo e justiça? Ele não quer, não. Ele pode até falar de juízo e justiça, mas ele não quer, porque ele sabe que ele, né, vai sofrer severa condenação. Ele não quer abandonar os seus pecados, mas os justos, eles suspiram, eles aguardam por um reino onde haverá justiça e juízo sem fim. Agora veja só, Deus também não quer que esse dia seja conhecido dos homens. Em que sentido? Deus quer que esse dia seja conhecido dos homens, no sentido de que Ele quer que saibamos que haverá esse dia. Mas Ele não quer que tenhamos conhecimento da data desse dia. Os irmãos entenderam? Por quê? Porque muitos, se soubessem que Jesus voltaria, Jesus vai voltar, por exemplo, domingo que vem, essas pessoas fariam o quê? Se arrependeriam dos seus pecados, mas não porque estão arrependidas, mas porque estão sabendo que Jesus vai voltar igual o dia da nossa morte. A gente não sabe, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a muito tempo. Espero que demore mais. Mas a gente não sabe. Então é preciso se preparar todo dia. Então veja bem, Deus não quer que esse dia seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor,
estejam sempre prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. E aí vem aquela pergunta, né? Você está pronto para dizer: vem, Senhor Jesus? Você pode fazer essa oração? Vem, Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, só pode fazer essa oração quem está pronto. Vamos ver ali, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Versos 11 e 14. Quem achar pode ler. Versos 11 e 14. Então Pedro diz: olha, nós sabemos que esse mundo ele vai acabar, haverá um juízo, né? Deus vai acabar com esse mundo, vai criar novo céu e nova terra. Então nós devemos viver como? Em piedade, né? Piedade é sempre numa santa comunhão com Deus e em santo procedimento. Então nós sabemos, meus irmãos, que Cristo vai voltar. Se sabemos, então vamos viver em santidade. Vamos abrir lá também Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número... Primeiro vamos ler o capítulo 12 de Lucas. Lucas, capítulo de número 12. Versos 35 e 36. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Então está falando aqui que nós devemos estar sempre prontos, né? Cingido o corpo, ou seja, o corpo tem que estar, esteja com a sua roupinha vestida, esteja ali com a lâmpada acesa. É um conceito aqui de esteja preparado, porque o Senhor pode chegar a qualquer hora. Não vamos levar isso aqui a literal, né? Igual algumas igrejas, eu já vi gente falando: ah, pastor, a gente tem que dormir de roupa e com a lâmpada acesa, né? Que o Senhor pode voltar a qualquer hora. E aí, já sabe, né? Quem tiver pelado não vai para o céu. Ou quem tiver de pijama, né? Eu falei: irmão, você toma banho de roupa... Se Jesus voltar a hora que você estiver tomando banho, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo esteja preparado, espiritualmente preparado, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. A gente não pode deixar para amanhã, meus irmãos. Amanhã pode ser tarde. Evangelho de Lucas, capítulo 21 agora. Lucas, capítulo 21. Versos 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima, né? Ou seja, o Senhor vai voltar. Lucas fala aqui dos sinais, como Mateus também fala lá no capítulo 24 dos sinais, da volta do Senhor. Meus irmãos, os sinais, eles já estão aí. Eu não tenho dúvidas de que Cristo vai voltar logo. Agora a questão é, mais importante que os sinais, é isso que a Bíblia nos ensina. Mais importante que conhecer os sinais é estar pronto. Porque se você estiver pronto, não importa. Você está pronto. Mas se você não estiver pronto, mesmo conhecendo os sinais, né, você não vai ser salvo. Agora, meus irmãos, vamos ver Romanos capítulo de número 2.
Romanos capítulo de número 2. Romanos capítulo de número 2. Aliás, nós vamos ver Romanos, alguns textos aqui de Romanos, mas especialmente o capítulo 2, mas quero que você olhe para o capítulo de número 1. A partir do verso de número 18. Se você conhecer bem esse texto de Romanos, capítulo de número 1, mas especialmente o capítulo de número 2, você vai poder argumentar com os descrentes muito bem acerca do tribunal de Deus e desse julgamento que haverá. Porque, meus irmãos, é interessante, quando a gente começa a falar sobre o tribunal de Deus com os incrédulos, eles são despertados, porque eles têm conhecimento desse tribunal, embora não tenham conhecimento dos detalhes, porque a Bíblia é que revela os detalhes. Então veja comigo a partir do verso 18, vou fazer uma leitura e alguma explicação até um pouco rápida por causa do nosso tempo. Diz assim a partir do verso 18, Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Paulo fala aqui a respeito da humanidade que não quer viver o evangelho, a verdade, mas quer viver a injustiça. E isso faz com que a ira de Deus seja despertada. Então, quando a gente olha para o nosso mundo, o que nós vemos? Nós vemos justamente isso. As pessoas, elas não querem a verdade. Elas querem viver a sua vida, né? E querem viver os seus prazeres. E aí não importa o que a palavra de Deus diz. Já ouvi muita gente dizer, pastor, eu sei que a Bíblia diz isso, mas a minha escolha é essa. Então são pessoas que detêm, né? Elas resistem à verdade em prol da injustiça. Verso de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus deu um conhecimento básico dele e da sua justiça e da sua vontade a todos os seres humanos, meus irmãos. Não apenas a alguns, mas a todos os seres humanos. Verso de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, tornando-se por sábios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança de imagens do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso de número 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, presta atenção no que a Bíblia diz aqui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim. Então Deus está dizendo que as pessoas conhecem a sentença dele. Então quando eu vou pregar o evangelho para alguém, eu tenho que partir do pressuposto que essa pessoa que está ouvindo o evangelho, ela sabe que há um Deus que há de julgar o mundo com justiça e de que a sentença para o ímpio é o quê? A morte, a condenação eterna. Aí Paulo, a partir do capítulo 2 de Romanos, vai falar sobre o tribunal de Deus. Veja comigo ali.
Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que Paulo não está dizendo aqui que a gente não pode fazer julgamentos, meus irmãos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não podemos fazer julgamentos premeditados. Julgamentos sem base, vamos dizer assim, sem base, sem ter conhecimento claro, né, para fazermos julgamentos. Mas especialmente Paulo está dizendo aqui, o contexto é esse, que a gente não pode condenar o outro na coisa errada que a gente mesmo pratica. Veja ali. Bem sabemos, verso de número 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais. Olha, meus irmãos, então Paulo está dizendo aqui, nós sabemos. Deus vai executar juízo. E o juízo de Deus, o tribunal de Deus será segundo a verdade. A gente sabe, né, que perante o juiz, as pessoas mentem, os advogados mentem, às vezes o mentiroso ganha a causa, às vezes ganha, não ganha? Ganha. A gente sabe, né? As almas honestas podem ser condenadas e as desonestas descondenadas nesse país. As desonestas, né? Mas perante o tribunal de Deus, não. O juízo de Deus é segundo a verdade. Deus vai julgar segundo a verdade. Não tem escapatória. Com Deus não tem conversa, porque Ele sonda mentes e sonda corações. Como é que a gente vai mentir para Deus? A gente vai apresentar recurso para Deus? Meus irmãos, Ele é a última instância. Verso de número 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, Paulo está chamando aqui a um exame pessoal. Nós vamos responder perante o tribunal de Deus pela nossa própria vida, não pela vida do outro. Então, eu tenho que ver se eu tenho vivido de maneira justa ou não, porque Deus vai me julgar. Verso de número 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eu acho tão bonito esse versículo, porque Deus está dizendo o seguinte. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. O tema aqui é o tribunal de Deus, mas olha o que Paulo está dizendo. Deus, verso de número 4, Ele é o quê? Bondoso. Deus, Ele é o quê? Tolerante. Deus, Ele é longânimo. Ele quer nos conduzir ao arrependimento. Mas a questão é, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados? A gente já sabe, tem um tribunal lá nos esperando. Meus irmãos, antes de chegar esse tribunal, que haja arrependimento dos nossos pecados, porque se nos arrependermos, seremos salvos, mas se não nos arrependermos, seremos condenados. Deus está nos dando tempo de arrependimento, Ele é bondoso. Ninguém vai poder dizer para Deus lá, Senhor, o Senhor foi mal, o Senhor não... Não, Deus está dizendo, olha, eu sou longânimo, eu estou dando tempo para que você se arrependa. Há um tribunal. Verso de número 5. Mas, qual é o problema da humanidade? Mas, segundo a dureza, tua dureza e coração impenitente. Olha só, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aí fica claro para nós, né? Por que as pessoas não serão salvas? Elas não querem o arrependimento. Muitos não querem. É o coração duro, que é duro e permanece duro. E porque é duro esse coração, vai acumulando ira, a ira de Deus. Até chegar um ponto em que Deus vai dizer, olha, vou ter que te condenar. Por quê? Deus retribuirá segundo a cada um, segundo o seu procedimento. Verso 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade.
mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A questão aqui é, quem é você? Ou o que você quer encontrar lá no final? Verso de número 7. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, ao judeu e primeiro também ao grego. Mas glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de... Esse versículo aqui que as pessoas usam muito, né? Para Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz mesmo acepção de pessoas. Só que esse versículo está no contexto do tribunal. Os juízes desse mundo, eles fazem um julgamento parcial conforme a pessoa que estão julgando ou não? Faz, com certeza. Uma coisa é fazer eu chegar lá diante do juizão, né? Outra coisa é o prefeito ou o presidente do país chegar perante o juiz. O cara vai pensar para dar a canetada. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem medo de ninguém. Deus não tem medo de represália. Deus não tem medo de nada. Ele vai condenar segundo a sua verdade, segundo a sua justiça. Verso 11. Deus não faz acepção de pessoas. Verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então Paulo diz aqui, meus irmãos, no verso de número 15, que todos nós temos a lei de Deus gravada onde? No nosso coração. Para fechar, veja o verso de número 16. O verso 15 diz que toda a humanidade, seja crente ou descrente, tem a lei no seu coração. Mas o verso 16 diz que há um dia em que Deus, por meio de Cristo, vai julgar o quê? Os nossos segredos, de conformidade com o Evangelho. Então, tudo aquilo que nós temos escondido, Deus vai fazer julgamento, porque a gente pode esconder do pai, da mãe, pode esconder do pastor, mas nós não podemos esconder de Deus. Para Deus não tem segredo. Ó Deus, vou te contar um segredo. Já pensou alguém fazendo uma oração assim? Ó Deus, vou te contar um... Deus não tem segredo. E Ele vai julgar todos os nossos segredos. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e, ao orar, examine o seu próprio coração. Examine o seu próprio coração. Examine também as suas ações. Deus há de julgar o mundo, mas hoje Ele nos chama ao arrependimento. Hoje é o tempo da graça, meus irmãos. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos e de vivermos uma nova vida. Então, se você não está preparado para o encontro com Cristo, se você não está preparado para o dia do grande juízo de Deus, o dia de estar preparado é hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Todo aquele que está em Jesus não será julgado, será salvo naquele dia. É preciso crer em Jesus e ter novas atitudes.
Mas se você decidir permanecer endurecido no seu pecado, você estará acumulando ira para o grande dia da ira, o grande dia do tribunal de Deus. Então, pense nisso. Senhor nosso Deus, nesse momento, cada um está examinando aqui o seu próprio coração. É a pessoa e o Senhor, sou eu e Deus. É algo que o pai não pode fazer pelo filho, nem o filho pelo pai. É cada um por si, diante do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Que a Tua graça, Pai, nos alcance. Que nós possamos, ó Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo, o Senhor está nos conduzindo ao arrependimento. Ó Deus, que não sejamos pessoas de dura serviço, mas que haja de fato arrependimento, quebrantamento, sabendo que o Senhor há de julgar o mundo com justiça. Ó Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo, Teu Filho, porque nele e por ele podemos ter a certeza da graça, da misericórdia e da salvação. Dá-nos, ó Pai, do Teu Espírito, para que andemos em novidade de vida, para que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.